Só tu és adorado, Senhor. Tu és adorado neste lugar. Te adoramos, Cordeiro de Deus. Te adoramos, Cordeiro de Deus. Só tu és santo, Deus. Nós te adoramos. Oh, com as tuas palmas glorifica o Senhor. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Aproveita que você está de pé. Pega a sua Bíblia, querido, no nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13 em diante. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Irmãos, eu quero falar 10 verdades nessa noite acerca do sangue de Jesus, acerca da morte na cruz, e aonde isso pode, e não só pode, mas causa em nossas vidas uma diferença, e faz algo extraordinário em nossas vidas. O texto que eu li nessa noite é um texto que faz uma exortação à santidade, uma convocação à santidade, que nos chama e que nos leva a viver a santidade conforme a visão que nós olhamos para Jesus. Quando nós olhamos para Ele, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo. Nós olhamos para Jesus. Pedro, quando está escrevendo essa carta para a igreja, ele está fazendo uma menção à velha vida, à velha natureza, à vã maneira de viver, a prática antiga da nossa vida, o conformismo com as nossas concupiscências, os nossos desejos, as nossas manias, as coisas humanas, e a mudança impactante provocada pelo sangue, provocada pela cruz, pela morte e pela ressurreição do Cordeiro de Deus. Então ele inicia dizendo: portanto, cingindo os vossos lombos, o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, como filhos obedientes agora, debaixo da graça que nos foi oferecida integralmente, não nos conformamos mais com as concupiscências e desejos da nossa carne, que eram movimentadas no tempo da nossa ignorância, quando éramos ignorantes a respeito do Evangelho, a respeito da fé, a respeito da santidade, a respeito da vida de piedade, de amor, de fé,
da compreensão do Evangelho, da semente pura, incorruptível, que acometeu o nosso espírito e mudou a nossa visão espiritual. Não somos mais ignorantes a respeito das verdades espirituais. Estamos caminhando diante da luz do Evangelho da Palavra de Deus. E ele vai dizer no versículo 15: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O Deus que nos chamou é um Deus santo. E há muitas definições de santo para santo, mas uma delas é distinto, e essa mais notável entre todas: é separado. Nós sabemos disso. E quando nós olhamos para Jesus e vemos Jesus como modelo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de fé, para a nossa vida de oração, para a nossa vida de comunhão com os irmãos, para a nossa vida de amor fraternal, de amor ao Pai, nós olhamos para Jesus. E Pedro vai dizer assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus disse isso no antigo pacto, e agora no novo pacto ele ressalta isso: sede santo, porque eu sou santo. Ele está dizendo: seja separado, seja distinto de todos, faça diferença na sua vida. Não seja mais um, não seja como mais um que está na multidão, não seja como mais um que está sendo levado junto com a onda ou as modas do mundo, mas seja santo, seja separado, copie o modelo do céu, olhe para o alto, olhe para Jesus, faça diferença com o céu na terra. Aleluias! Seja santo, a sua vida seja diferente, ela possa impactar os outros, ela possa mostrar o céu e não a terra. Aleluias! Seja santo como aquele que é e que vos chamou, em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de agir, em toda a vossa maneira de decidir. E quando nós falamos isso, quando Pedro fala disso, está falando de tudo, irmão: palavras, ações, pensamentos, atitudes, decisões, gestos. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, seja separado, faça diferença. E com isso, ele não está falando para você ser exclusivo e arrogante, como você fosse melhor do que os outros. Não é isso. Ele está falando que você deve copiar o modelo de Deus, copiar o modelo que é Cristo, fazer a diferença a ponto de tocar não só a vida dos seus irmãos, como a vida de todos que circundam a sua própria vida. Fazer a diferença. Por que Pedro está falando isso? Ele continua dizendo no versículo 17: se vós invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Estamos peregrinando, irmão. É tempo de peregrinação. Andai em temor. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele julga a obra de cada um distintamente. Por isso que Ele nos convoca a sermos santos diante da sua presença. Agora o versículo 18 e o 19, que são os versículos chaves dessa noite. Olha o que ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses dias, nestes últimos tempos, por amor de vós. Eu e você não fomos resgatados. Resgatados aqui dá a ideia de recomprados, de restaurados, recomprados. Porque um dia o homem estava no Éden com Deus, e um dia ele se afasta de Deus, ele passa a escritura da terra e a escritura da sua alma, se posso dizer dessa maneira, para Satanás quando ele desobedece a Deus. Mas Jesus vem na cruz, morre, paga o preço, restaura de volta o homem, cancela a dívida, traz o homem de volta para Deus, recompra o homem de volta para Deus. Por isso que ele diz: no qual na verdade em outro tempo fostes conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. E como nós somos recomprados? Pelo sangue do Cordeiro
imaculado de Deus, mas com o precioso sangue de Cristo. E aqui eu quero trazer pelo menos 10 versículos, que fazem menção ao sangue de Jesus. O valor que foi pago por mim, por você, pelos nossos pecados, é o valor do sangue. O sangue tem um valor inestimável. O sangue de Jesus tem um valor que nenhuma outra coisa ou objeto tem. Nada compra esse sangue, nada paga esse sangue, mas esse sangue paga todas as dívidas. Esse sangue compra todos os pecadores para Deus. Esse sangue liquida todo o pecado. Esse sangue tem virtude para fazer transformação e mudança no coração do homem e da mulher que crê. O sangue de Jesus, Atos 20 e 28, olhai pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus nos resgatou. O sangue de Jesus foi o preço, foi a dádiva, foi o ouro celestial que nos resgatou, que nos comprou de volta para Deus. Lembre-se, na quinta-feira antes da sexta-feira da paixão de Jesus morrer na cruz, ele levanta o cálice ao alto. Nós lembramos disso na ceia. Jesus levanta o cálice ao alto e diz: este é o meu sangue, que será derramado por vós, o sangue da nova e eterna aliança. Este é o sangue que restaurará o homem a Deus. Esse é o sangue que comprará de volta o homem para Deus, que aniquilará toda a dívida do pecado e justificará o homem diante de Deus. Jesus estava declarando, com aquele cálice na mão, que aquilo seria a representação do seu sangue, que seria vertido na cruz, no próximo dia, na sexta-feira, pela manhã. Ele vai dizer assim: porque isto é o meu sangue, Mateus 26, 28, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados, para a purificação dos pecados, para a limpeza dos pecados. Ou seja, o sangue não só nos compra de volta para Deus, como também nos limpa dos pecados, nos purifica dos nossos pecados, nos lava, nos traz a remissão, diante de Deus, nos faz puros diante de Deus. Romanos 5, 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Jesus nos justifica diante de Deus. Aleluias! O sangue nos compra, o sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos justifica diante de Deus, nos faz justos diante do céu. Por isso eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, que estava bloqueado por causa do pecado. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, levantar as nossas mãos e adorar a santidade do Eterno. Aleluias! Porque nós vamos com o sangue de Jesus diante do Senhor. 1 João 1,7: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmão, purificação. Isso fala de pureza na alma, isso fala de pureza na vida. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica. Mas tem uma condição. Ele disse: se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Onde estávamos indo lá para o velório da mãe da irmã Romilda, quando passávamos na Avenida Firinto Miller, há uma boate ali, e a porta da boate estava aberta, e lá dentro escuro, irmão, escuro, e uma fila de pessoas assim, do meio da quadra até o final da quadra. Eu disse: olha só, para entrar na boate, para entrar na escuridão, as pessoas pagam, as pessoas vão, não mede esforço, tarde da noite, e elas entram e viram a noite naquele lugar, bebendo, se prostituindo, se drogando. Mas para vir para a luz, muitos não querem vir à casa de Deus, não querem vir para a luz.
E João e Jesus falou sobre isso. Muitos não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Sabe, irmão, por natureza o homem gosta das trevas. Por natureza o homem, ele deseja as trevas, ele gosta da escuridão, porque a escuridão fala do oculto, fala do pecado, fala de fazer as coisas erradas, fala de viver conforme eu quero e viver conforme a minha carne gosta. Por isso que ele disse aqui: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, sim, mas a purificação só vem se eu andar na luz. Se eu estiver em trevas, esquece purificação de pecado. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Como as pessoas se apressam a correr para as trevas, irmão? Como as pessoas se apressam em correr para o escuro? Porque o escuro encobre as manchas, o escuro encobre os pecados, mas a luz do Senhor, ela purifica, ela santifica, ela transforma e nos traz transparência diante de Deus. E muitos não querem, porque logo se eu for para a luz, a Bíblia está dizendo em Hebreus 13:12, e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue padeceu fora da porta. Sabe que o sangue de Jesus, querido, nos purifica, mas também nos santifica. Nos santifica. Esse sangue nos separa para Deus. Jesus padeceu fora da porta. Essa palavra está dizendo que Jesus, ele padeceu fora das portas de Jerusalém, que ele foi crucificado no Monte Calvário, poucos metros fora de Jerusalém, em um monte, pequeno monte. E o escritor está dizendo que o sangue, Jesus morreu, o seu próprio sangue foi derramado para que eu e você fôssemos santificados. Não tem outra maneira de sermos santificados a não ser pelo sangue imaculado de Jesus. Aleluias! O sangue de Jesus é tão poderoso que ele traz reconciliação e traz paz com Deus. 1 Coríntios 1:20 diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O sangue traz reconciliação, o sangue traz restauração na aliança. O sangue de Jesus tem poder. Aleluias! O nome de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Muitos teólogos liberais na atualidade dizem que o sangue de Jesus já perdeu o seu poder. Muitos da teologia liberal, hoje tem teologia para todo gosto, irmão. Tem teologia para todo jeito, assim como tem Bíblia para todo gosto. Mas muitos já descaracterizaram as verdades essenciais da fé. Mas o sangue de Jesus tem todo o poder, todo o poder. Queira os homens creem ou não creem, esse sangue nos purifica, esse sangue nos perdoa, esse sangue nos justifica, esse sangue nos salva, esse sangue nos levanta diante de Deus. Aleluias! Ele nos traz a paz, ele nos traz a paz diante de Deus, nos reconcilia com o céu. O sangue de Jesus lava as nossas vestes espirituais. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Ele está fazendo uma referência aos santos que foram salvos depois da tribulação, que eles lavaram o seu sangue, suas vestes no sangue do Cordeiro, porque é o sangue que purifica e que santifica as nossas vidas na presença de Deus. O sangue de Jesus nos aproxima do Pai e nos dá acesso à eternidade. Irmão, você pensa que entrar no céu é de qualquer jeito? Ou entrar diante da presença de Deus é de qualquer jeito? Nós dizemos: estamos num tempo da graça, verdade. Estamos num tempo de graça, há uma liberdade. O Evangelho está exposto, sendo anunciado, e todos aqueles que ouvirem, derem vazão e abrir o seu coração, entrarão diante do Pai.
Só que nós devemos nos lembrar que a graça nunca foi de graça e nunca será de graça. Ela requer arrependimento, ela requer renúncia, ela requer entrega de cada um de nós. Irmão, você acha que Jesus entregou? Ele se entregou e que não requereria nada de mim e de você? Eu não estou falando para sermos salvos, é Ele quem nos salva. Mas até para nós sermos salvos, nós dependemos e é requerido de mim e de você o arrependimento genuíno para estar na sua presença. A Bíblia diz em Efésios 2,13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo seu sangue, ou pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Pelo sangue de Jesus, chegamos mais pertinho de Deus. Pelo sangue de Jesus, nos aproximamos um pouco mais do trono. Pelo sangue de Jesus, conseguimos vislumbrar um pouquinho da eternidade, porque nós estávamos longe, mas o seu sangue propiciou o caminho, e nós podemos chegar um pouquinho mais perto do Pai Celestial. Aleluias. Irmão, o acesso estava fechado, a porta estava fechada, o véu era denso, havia muitas barreiras, mas Jesus derrubou tudo por terra, para que eu e você pudéssemos entrar dentro da casa do Pai e falar com o Pai. Irmão, a Bíblia diz que há uma porta aberta no céu. E eu sempre tenho essa visão. Apocalipse diz, as cartas ao Apocalipse, Jesus, em uma das cartas ele disse assim, João disse assim: eis que vejo uma porta aberta no céu. Há uma porta aberta no céu. Mas você acha porque a porta do céu está aberta, todo mundo entra? Não é bem assim não, irmãos. E quando João viu a porta, ele viu a porta aberta, Jesus disse assim: João, vem cá, sobe aqui. Apocalipse capítulo 4. Depois que Jesus fala sobre as igrejas, que ele envia 7 cartas a 7 igrejas para João, e João escreve. Depois que ele tem a revelação das igrejas, o que Jesus falou para cada uma delas, enviou a carta aos anjos da igreja, ele diz assim: João, agora sobe aqui um pouquinho. E na visão, João olha e vê uma porta aberta no céu, e Jesus convida ele: sobe e entra. E João entra, irmão, sobe e entra dentro do céu. E ali, do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 22, Jesus revela a eternidade para ele, as coisas que irão acontecer no final dos tempos. João viu. Lembra daquele louvor? João viu, e eu também quero ver. Irmão, João viu. E você acha que para mim, para você é impossível ver? Não. João era como eu, você de carne e osso, mas ele viu as coisas celestiais. Porque tem uma porta aberta no céu. Depois da cruz a porta ficou aberta e ninguém mais fechará. Aleluias. Jesus disse: eis que pus diante de vós uma porta aberta. Nós pensamos que essa é a porta do emprego, irmão. Mas mais do que a porta de um emprego, de uma bênção, uma chave da vitória, é a porta do céu que está aberta. Sabe por quê, querido? Porque eu e você entramos e saímos, entramos e saímos. Os anjos entram e saem, os anjos vão e vêm diante de mim e de você. O que foi que Jesus disse lá para Natanael? Natanael estava debaixo da figueira. E aí Filipe vai empolgado e diz: Natanael, nós encontramos o Filho de Deus. Nós encontramos o Messias, vem lá de Nazaré. Aí Natanael falou assim: o quê? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré, irmão, não era bem conceituado naquela época. Era uma aldeiazinha pequenininha, retirada. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz assim para ele: Natanael, vem e vê. Aí Natanael chega diante de Jesus. Jesus disse assim, disse para ele: olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, viu? Possivelmente Natanael estava lá com a Torá, meditando no Pentateuco ou nos livros proféticos, históricos. E Jesus viu Natanael debaixo da figueira, na visão espiritual. E quando Jesus disse isso para ele, Natanael disse: eu vejo que o senhor é profeta. Na hora ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Jesus disse: é só porque eu disse para você, você acreditou? Coisas maiores do que essas verás. Verás o Filho de Deus subir aos céus, e verás os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo. É a mesma visão da escada de Jacó, os anjos subindo, entrando pela porta do céu e descendo, trazendo para mim e para você as bênçãos de Deus.
Aleluias, porque Jesus já abriu a nossa visão, querido. Hebreus 10:19, tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós entramos pelo sangue de Jesus no santuário, porque assim o sacerdote fazia. Ele precisava matar uma vítima lá fora, ele precisava se lavar numa pia que tinha lá, ele precisava se purificar, e ele precisava levar uma bacia com sangue, para entrar no Santo dos Santos e espargir o sangue sobre a tampa do propiciatório que estava à presença de Deus, para que Deus pudesse ouvir a sua oração e receber a oração do povo e perdoar os pecados. Mas eu e você não entramos mais diante do Santo dos Santos com o sangue de bodes, de ovelhas, de boi. Nós não entramos com o sangue de animais. Nós temos sobre a nossa vida o sangue do Cordeiro de Deus, que nos purificou de dentro para fora, e nós entramos diante de Deus. Aleluias. Não há mais impedimentos para eu e você estarmos diante da sua presença. Se nós não crermos que nesse sangue há poder, há vitória e há virtude, em que nós vamos crer? O sangue de Jesus, ele também é alimento para a nossa alma. O que nós fazemos na ceia do Senhor? O próprio Jesus disse em João 6: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Olha a importância da Santa Ceia, irmão. O sangue, o suco de uva ou vinho, como alguns usam, não é o sangue de Jesus, é uma representação do sangue de Jesus, é uma representação dessa aliança eterna. Mas Jesus disse que quem não come da carne dele, ou do pão, e quem não bebe do sangue dele, o suco da uva, da vide, que é verdadeiramente bebida, e o corpo, que é o pão, que é verdadeiramente comida, não tem a vida eterna. O sangue nos garante a vida eterna. O sangue, enquanto eu e você participamos dele na terra, está dando manutenção em nossa alma para a vida eterna. Só podemos entrar no céu através do sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro. Não tem outra forma de eu e você acessarmos a eternidade se não for pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tem poder para mudar as nossas vidas e operar um milagre se for preciso, de perdoar os nossos pecados, nos santificar e nos trazer comunhão com Deus. Quero voltar para Pedro. Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, foi manifesto por amor de mim e de você, e que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus. 1 Pedro 1,21 eu li, para que a nossa fé e a nossa esperança estivesse em Deus. Versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Por que Pedro está falando isso? Porque uma vez que eu e você fomos banhados com sangue, fomos lavados com sangue, fomos purificados com sangue, santificados com sangue, nós temos agora um coração puro. Nós conseguimos amar e viver um amor fraternal uns aos outros, e um amor ardente na presença de Deus, porque o sangue nos purificou, a nossa consciência foi lavada. O versículo 23 ele vai dizer: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Evangelho, do grego boa notícia, evangelion, boa notícia. Notícia que a terra não informa, notícia que a terra não tem, notícia eterna.
A palavra que entre vós foi evangelizada. E através da palavra nós tivemos um anúncio, que o sangue do Cordeiro foi conhecido antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo de tudo acontecer, o sangue de Jesus já era conhecido. E esse sangue é a eterna razão da minha e da sua salvação. Quando nós olhamos para o sangue, nós olhamos para a cruz. E o sangue jorrou do Filho de Deus, aquele que era puro e santo, em quem não havia pecado. O sangue pingou no jardim, querido. Por toda a pressão que Jesus sofreu, o sangue vazou pelas trincas da sua veia. E na cruz, ele derramou e jorrou com muita força. Essa é a verdade incontestável da nossa fé. Essa é a verdade incontestável da nossa entrada diante de Deus. O sangue do Cordeiro de Deus. Deixa eu dar uma dica para você: clame pelo sangue. Clame pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder para sermos santificados e separados para a vontade de Deus. Sede santos, como eu também sou santo. O sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, nos propiciou esse caminho da santidade. Amém? Reeleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência à expressão do sangue de Jesus, graça e paz sejam multiplicadas. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus, e pelo sangue de Jesus fomos santificados para Deus. Se tem algo que nos santifica nessa noite, é o sangue poderoso de Jesus. Eu quero orar com você, e nessa oração, querido, eu quero que você e clame pelo sangue na sua vida nessa noite. Se você estiver enfermo, clame pelo sangue de Jesus nessa noite. Se você estiver triste, angustiado, clame pelo sangue de Jesus nessa noite. Os textos que eu li para você nessa noite são verdadeiros e poderosos, fazem menção a esta vida diante de nós. Jesus morreu e ressuscitou e está aqui em nosso meio nessa noite. Aleluias, amém. Vamos orar, feche os teus olhos, curva a sua cabeça no seu lugar, clame pelo sangue do Cordeiro de Deus sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós exaltamos o teu santo nome nessa noite. Nós glorificamos, ó Pai, a tua pessoa bendita nesse lugar. Estamos diante desta palavra tão abundante e poderosa. Sabemos que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, de uma vida, Senhor, perdida, de uma vida vã, sem propósito, e nos resgataste para um grande propósito na tua presença, Senhor. Nos compraste com bom preço, com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, o precioso sangue que nos santifica nessa noite, que nos purifica nessa noite, que nos lava, que nos perdoa, que nos levanta, que nos cura. Ó Deus, que opere em nós o teu milagre. Olha para cada um dos corações aqui, Jesus. Toca na alma de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, com o teu sangue nessa noite, com o teu sangue nessa noite. Há poder no teu sangue para destruir, ó Pai, as fortalezas. Há poder no teu sangue para purificar, ó Pai, os pecados. Há poder no teu sangue para perdoar os pecados. Há poder no teu sangue para, ó Deus, estipar com a enfermidade nessa noite. Há poder no sangue, há poder. Oh Deus, toca a tua igreja com poder nessa noite. Toca, Jesus, a tua igreja com sangue precioso, trazendo salvação, virtude, purificação, renovação nos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós entramos diante do Santo dos Santos, pelo sangue do Cordeiro. Nós entramos diante do Santo dos Santos, estamos diante do céu. A porta está aberta para contemplarmos a tua formosura, Pai. Oh, só tu és digno, Deus, só tu és santo. Lava-nos e seremos lavados, purifica-nos e seremos purificados.
santifica-nos e seremos santificados, perdoa-nos e seremos perdoados. Oh Deus, cura-nos e seremos curados, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro toca sobre a tua vida nesta noite, o sangue do Cordeiro lava a tua vida nesta noite, o sangue de Jesus lava a tua alma nesta noite, em nome de Jesus, em nome